Vamos orar e entregar esse momento a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais um dia na sua presença, por podermos mais uma vez louvar o seu nome. Agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui e podemos pregar a sua palavra. Que a sua palavra seja bendita, Pai. Que a sua palavra seja o nosso guia. Que a sua palavra possa nos guiar. Que a sua palavra possa ecoar nesses corações. Pai, se faça presente nesse lugar. Que seu Santo Espírito, Pai, possa habitar nesses corações. Que corações se convertam. Que vidas sejam transformadas. Nós sabemos, Pai, que o único que tem essa capacidade é o Senhor. Então se faça presente no meio de nós. Faça aquilo que é necessário ser feito, Pai. Nos capacite, nos abençoe, pois nós sabemos que só Tu é Deus, Pai. É assim que nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Posso falar? Pode. Fala. Pode Pode falar. Tá. Te amo. Vamos louvar a Deus, sejam bem-vindos. Boa noite, espero que... É muito difícil, né, assim, ficar rodando, que nem uma roleta. Espero que vocês estejam bem. Você já... É clichê o que eu vou dizer agora, bem clichê, mas você já pensou no quanto você tem para agradecer hoje? Né? Se a gente pegar para fazer uma lista, acho que tem bastante motivo, né? Apesar desse tempo tão conturbado para tanta gente, de perda, não só perdas de gente, né? Várias perdas, né? Todo tipo de perda. Mas a gente tem o que agradecer hoje. Essa canção vai falar disso. Que nós queremos agradecer a Deus por toda a graça que Ele nos deu, por todo o amor que Ele nos oferece, pela vida, por hoje, pela pessoa que está do seu lado, por ela estar respirando, por ela estar bem. Então vamos agradecer. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo-me sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Se você sabe, vamos cantar. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo-me sem perecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu
pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver, e me fez viver. Se você pode aplaudir, aplauda a Deus, aplauda o nome dele. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano, e quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei, tu só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre nós. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano, e quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei, tu só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.
recompensa incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Para mim. Para nós. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso és, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o vento rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, incomparável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, pra sempre tu é a glória. Acima de todo nome está poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Boa noite. Da hora estar aqui. Eu canto rap, tá ligado? E o que vocês viram? Mas é da hora ouvir sobre o que Deus fez e faz, tá ligado? E hoje em dia, quando eu vou cantar rap pros caras, eu falo que Jesus é diferente daquela parada que você aprendeu, que ele é um cara que está longe e que você precisa dar um jeito de falar com ele como alguém que está à distância e que você conhece pouco. E eu gosto de falar para eles que Jesus está mais perto e mais interessado em andar do seu lado do que você está interessado em andar do lado dele. E a prova disso é que ele morreu por você e você não morreu por ele. E ele fez isso para você entender o que ele quer de você e de mim. Quando Jesus fala que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, a palavra no grego que ele usa para amor é a mesma palavra que ele usa para amor quando ele diz que você deve amar o seu irmão como a você mesmo. Ele está dizendo que o mesmo amor que eu tenho que dar para Deus é o amor que eu dou para o meu irmão. E ele veio para me mostrar que esse amor é de verdade. Para falar, ó, está aqui a minha palavra e está aqui a minha demonstração. E aí eu gosto de cantar para os caras que a ideia dele é de que todo mundo é igual. Eu gosto da ideia de que quando você lê lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, aí você pensa, então Deus amou o mundo. Eu estou no mundo, então Deus me amou. Só que não. Você não foi no pacote. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o filho dele por todo aquele que nele crê, está querendo dizer que se no mundo só houvesse você, Jesus faria tudo o que ele fez só por você. Você não está no pacote. Você é o motivo dele ter feito o que fez, dele ter amado como amou. E nisso todos somos iguais, dependentes dele. Queria contar uma parada que fala sobre isso.
E no meu sonho os homens eram homens, todos eram iguais. É difícil acreditar, mas sim, eram iguais. La paz cambiou el curso em toda la cales. Poder de ouro ou de fama eram meros detalhes. Qual é a sua grana? Quanta cor você tem? Perguntas sem sentidos não eram feitas por ninguém. Se era preto ou branco, ok, não importava. A gente olhava outro ser humano e só amava. Não tinha divisão. Cristãos eu vi que são líderes de visão. Líderes vi que são. Era um mundo estranho, sem apertar o peito. A palavra parecia, enfim, ter feito efeito. Não buscava defeito nos outros semelhantes, lapidava defeito. Éramos diamantes. Foi aí que eu acordei, o sol batia na minha cara. Foi então que eu lamentei, Deus. Já não luto essas lutas, prefiro ter paz do que ter razão. Eu prefiro sim. Ficou claro pra mim que no fim o que importa é o coração. Que eu seja despertado e transformado para amar. Diz o que, Dani? Tive um sonho essa noite, foi triste acordar e ver tudo acabar. Ala Martim, o Kendrick Lamar tinha um quê de Martinho, de Doquicidinho. Meu sonho onde o simples tem o seu valor propício. E o dinheiro importa menos do que o ofício. Onde a vida durasse mais, aliás, nem precisava durar mais se ela valesse mais. E geral lesse mais, se conhecesse mais. Lado a lado sempre, tipo a vírgula e os decimais. Esse meu verso traz decibéis surreais pra fiéis e leais. Com meus pés amarrados a papéis numerais. Aluguéis surreais pra juntar pessoas como consoantes e vogais. E é de lei, palavras que uso pra desenhar meu mundo novo igual autor e o lei. Sonhei que suntes o desbanco. Nesse novo universo as páginas do Arte da Guerra estariam em branco. Já não luto essas lutas, eu prefiro ter paz do que ter a razão. Ficou claro pra mim que no fim o que importa é o coração. Que eu seja despertado e transformado. Eu tive um sonho essa noite. Foi triste acordar e ver tudo acabar. Eu tenho ambições de um homem louco, eu sonho com a paz. Eu tive um sonho e nesse sonho éramos iguais. Não éramos rivais com corações de metais. Nós entendíamos que juntos seríamos mais. Nós éramos iguais, não éramos rivais. Nesse meu sonho amar ao próximo valia mais. Hoje somos rivais, nisso somos iguais. Sempre a deriva nesse barco, nunca achamos cais. Vejo o que a gente faz, danos colaterais. Temendo o erro, somos duros, erramos demais. Eu creio que é por bem, querendo acertar. Mas de que vale se eu quebro e não vou consertar? A paz do meu irmão, se é mais por meu irmão. Se ele não tem valor, não tem pra que chamar de irmão. Sem monte de sermão, no monte um sermão. Quem ouviu pregar o amor de dentro da prisão? Nesse amor que creio quando falo pros meus manos que existe um Deus. Esse amor é que eu proponho, sem ter que dormir pra fugir desses dias medonhos. E nem acordar triste porque a paz era um sonho. Já não luto essas lutas, prefiro ter paz do que ter a razão. Ficou claro pra mim que no fim o que importa é o coração. Que eu seja despertado e transformado. Eu tive um sonho essa noite, foi triste acordar e ver tudo acabar. Que a paz que você sonha e almeja, que você busca na palavra, não seja um sonho. Eu compus isso aqui com meu mano Rashid, com a Daniela Araújo. E a gente acredita numa parada muito séria, que é isso aqui, ó. E no mundo em que a terra santa mata e se alegra, ensina-nos, ó Deus, como viver o que se prega. Se não houver amor, não adianta cumprir regra. Vivemos pelo sangue, o sangue foi a entrega. E no mundo em que a terra santa mata e se alegra, ensina-nos, ó Deus, como viver o que se prega. Se não houver amor, não adianta cumprir regra. Vivemos pelo sangue, o sangue foi tu entregar. A ideia é que de nada vale o esforço, a minha força, o meu sacrifício, se eu não entender que o sacrifício daquele que me amou primeiro e veio antes de mim é o que resolve tudo. Eu costumo dizer para os caras que sabem o que é louvar a Deus. Às vezes as pessoas vão te dizer que não.
Eu vou esperar Deus fazer e a glória vai ser de Deus. E eu digo, não, sabe o que você faz? Acorda cedo, vai trabalhar com seu suor, seu esforço, faz o seu corre. E aí no fim do mês, quando vier o salário daquilo que você ganhou e alguém perguntar como você fez, você fala, foi Deus. Porque a glória no que você está fazendo, e dar a glória para Deus é isso. Meu mano, não acredita na frase bonita de que o melhor de Deus está por vir, porque não está. O melhor de Deus veio há 2000 anos e se chama Jesus Cristo. E nada é melhor do que isso. Nada é melhor do que Jesus. O melhor de Deus já veio. Mas não é porque ele veio no passado que ele não pode funcionar no meu futuro. Ele é tudo. A ele tudo. A honra, a glória e o louvor. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, Ina. Abram suas Bíblias em Mateus 15. A minha versão é a NVT. Mateus 15. Mateus é o primeiro livro dos evangelhos. Vem depois de Malaquias. A maioria é tudo no celular, então é mais fácil, né? Quem é Malaquias? O que ele está fazendo aí? É Mateus só. Mateus 15. Diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos e não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer? Jesus respondeu: e por quê? Vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus. Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzidos cegos. Se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela sua santa palavra. Nós cremos que a sua palavra é a verdade inerrante. Nós cremos no Senhor como soberano. Nós cremos, Pai, que você enviou seu Espírito Santo para que nos ajudasse a compreender aquilo que não é discernível através do nosso próprio intelecto. Na sua palavra diz que toda palavra que sair de nossas bocas antes passará pelo seu crivo, Pai. E nós te agradecemos por isso, porque eu estou aqui, Pai, na condição de seu pregador, de falar aquilo, Pai, do qual de certa maneira meu intelecto ainda possa me traduzir, mas eu creio que cada palavra é proveniente da sua sabedoria, do seu coração, Pai. Eu peço que você
me abençoe com palavras que possam ser discerníveis a essas pessoas, que o seu evangelho possa mudar corações, Pai, que essas vidas possam sair daqui cientes de que devem agir diferentes. Pai, eu oro para que essas vidas saiam daqui sendo conduzidas pela sua poderosa mão, que eles deixem aqui os seus corpos desfalecidos e saiam com um corpo novo, Pai, ao qual ele será glorificado em breve junto ao Senhor, Pai. Eu creio que muitos aqui um dia habitarão na Nova Jerusalém, Senhor. Eu creio que aquele lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dores, Pai. Muitas pessoas que estão aqui hoje confessando o Senhor como Senhor e Salvador estarão conosco lá, Pai, e reinarão por toda a eternidade ao seu lado, Pai. Pai, abra os olhos dessas pessoas. Pai, eu te imploro, Pai, faça aquilo que você prometeu fazer, pois aqueles que creem em seu nome terão vida eterna, Pai. Então chame os seus filhos, chame eles pelos nomes e mostre que eles vieram para fazer a diferença, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. Eu entro num mundo paralelo na hora que eu começo a orar. Na primeira oração aqui, meus filhos pulando em mim é fantástico. Embora minha esposa não goste muito, na hora que eu vejo eles do meu lado, é diferente, né? Depois minha filha, eu quero falar, ela virou para mim e ela falou assim: eu te amo. Eu tomo isso como palavras provenientes do coração de Deus, né? Porque receber um te amo de uma maneira tão pura é muito diferente. Ela, a semana passada, falou assim: eu queria falar. Eu falei: o que você ia falar? Eu ia falar de Deus. Daí ela chegou para mim e falou assim: pai, eu te amo. Isso muda as nossas vidas diariamente. Quantos de vocês estão aqui e faz tempo que não escutam um eu te amo? Quantos de vocês esperam eu te amo dos seus filhos? Quantos de vocês esperam um eu te amo dos seus pais? Só que nós estamos aqui para entendermos que nós somos amados, entendemos que tem alguém que nos amou muito, por isso entregou o seu filho. E é sobre isso que eu quero falar. Esse filho que está aqui foi traduzido, foi pregado na cruz e deixou essas linhas inspiradas por Deus, para que vocês possam ter entendimento acerca disso. No primeiro verso, ele já aborda toda a questão que habitava na época. Era Jesus lutando contra todos, até aqueles que estavam do lado dele por um tempo o abandonaram. Mas aqui em específico eles estavam, de certa maneira, sendo indagados pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram as pessoas que aparentavam religiosidade externa. Era um grupo do qual, para eles, tudo tinha que passar sob o crivo da lei. Muitos de nós hoje ainda vivemos dessa maneira, né? Quando a gente chega num praticamente um culto, né? O que era um célula se tornou um culto. E começa a ver um palco no meio, que para nós é púlpito, para alguns podem enxergar ainda como um palco. Vendo talvez uma mulher careca, vendo um homem cantando rap, fala: nossa, onde eu tô? O que está acontecendo? Eu te falo, a palavra de Deus está sendo pregada, pois o ordenamento é que ide pregar o evangelho a todas as criaturas. E nós não estamos falando aqui da nossa vida, nós estamos falando da vida daquele que nos guia. Eu acabei de ler uma boa parte de Mateus 15 que relata muito sobre isso. Essa guerra que nós vivemos hoje, ao pregar o evangelho, já foi vivida lá atrás. Só que ali ele tinha o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele confrontava as palavras através de palavras que hoje lendo parecem suaves, mas imagina ele confrontando pessoas que detinham poder. Hoje, de certa maneira, nós estamos aqui também confrontando pessoas que detêm poder, porque todo mundo que está aqui tem seu potencial poder através das suas palavras digitadas a teclas de balas, né? Porque hoje é o que acontece. Nós estamos vivendo no tribunal dos fariseus. Várias pessoas aqui esperando uma falha, esperando alguma coisa que não esteja
em acordo com aquilo que eles entenderam como religião, como o evangelho, para apontar e falar assim: vocês não estão pregando o Cristo crucificado. Talvez eles nem se lembrem desse Cristo crucificado, se lembrem de milhares de formatos que eles colocaram dentro de uma caixinha. Quando ele estava, de certa maneira, confrontando os mestres da lei, eles foram até ele e perguntaram. No verso 2 diz: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Observe que essa pergunta, eles não estavam se importando com os discípulos. O alvo não eram os discípulos, o alvo era o cabeça, o alvo era Cristo. Por que os seus discípulos? Se eles são seus discípulos, você tem a obrigação de que eles façam conforme manda a lei, sendo que eles se esqueceram que ele era a lei, e ele tinha toda a interpretação da lei, enquanto homens olham a lei e interpretam segundo os seus preceitos humanos. Nós chegamos até aqui com milhares de conceitos pré-formatados. Nós viemos com as nossas tradições. Cada pessoa aqui viveu de um jeito. Cada pessoa aqui teve uma criação, uma educação. E todos os dias nós levamos essa educação para o mundo e existe um choque de culturas, um choque de verdades, que a gente toma como absolutas, assim como os fariseus faziam. A verdade que eles carregavam como uma tradição era uma verdade absoluta. E o que eu mais quero fazer com que vocês entendam que a minha ou a sua não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é o que está escrito. Quando a gente entende isso, a gente se submete à palavra de Deus e a gente senta, ajoelha para escutar, para conseguir compreender o que o outro quer dizer. Porque hoje nós estamos brigando por termos a razão. Tudo que a gente fala, eu quero ter razão. A minha discussão, eu quero acabar na razão. Mas a razão é a palavra de Deus. Então, que nós possamos ser moldados à palavra de Deus, que a gente possa entender que a palavra de Deus é verdade. E quando a gente debruça na palavra, a gente começa a extrair o máximo dela. É como se eu estivesse ruminando essas palavras e traduzindo a vocês, porque é isso que nós temos que fazer. Eu sou o cara que mais chato que existe aqui, né? Toda hora que eu chego e falo: vocês estão lendo a Bíblia? Vocês chegaram para confrontar aquilo que eu li? Porque se a gente não mentalizar e não tirar um momentinho para ler, talvez essas palavras não fiquem fixadas no seu dia a dia. Você não consiga aplicar isso na sua semana. O fato de nós estarmos aqui hoje, terça-feira, que para muitos talvez é um dia de célula, e nós estarmos fazendo um culto é um choque. Por quê? Nós vivemos uma tradição que o dia do Senhor é domingo. Calma aí, se o dia do Senhor é domingo, por que em Êxodo 20 ordena que seja no sábado? Por que nós não respeitamos isso? Porque nós não estudamos a lei, nós simplesmente copiamos tradições. Só que é um ordenamento de Deus que a gente vai e prega o evangelho. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar. O que tem que ser pregado é a palavra dele. O que nós temos que viver é através daquilo que ele diz. Pois todos os dias, quando nós nos levantarmos para pregar a palavra ou falar da palavra, vão ter fariseus gritando contra nós, falando que talvez nós estejamos errados. Por isso que nós temos que fazer como Jesus, viver uma vida diferente, distinta. Embora todos quisessem o acusar, eles não tinham nada para falar dele. Quando falaram dos discípulos, apontaram para os discípulos porque os discípulos estavam fazendo errado. Mas ele fez alguma coisa de errado? Não. Você viu ele andando no meio de prostitutas, no meio de leprosos, no meio de cobradores de impostos? E hoje nós falamos assim: eu ando no meio de todo mundo. Mas perfeito, Jesus andou no meio de todo mundo e transformou todo mundo. Você transforma todo mundo onde você está? Não se compare com Jesus. Mas que você chegue nesses lugares e você seja a diferença. Que você possa olhar, que você tem que ser distinto, porque as pessoas vão olhar não para você, mas para o seu mestre. Quantas pessoas aqui não chegaram até o evangelho porque falam assim: eu conheço o evangélico ali que eu preferia ver o inimigo na minha frente, mas aquele cara não é. Será que você é o evangélico que você queria conhecer? Será que você vive a palavra de Deus que nem você queria conhecer? Nós temos a autoridade, de certa maneira, do Pai,
Porque a autoridade é a palavra, e a palavra está aqui ao nosso dispor. Se a gente meditar na palavra, nós vamos entender como se comportar. E aí os fariseus não vão ter o que apontar, porque eles vão ver a imagem do Pai reluzida na gente, no nosso caminhar, no nosso agir. Quando eles indagaram acerca da tradição dos líderes religiosos, observe a palavra utilizada: desobedeceram à tradição dos líderes religiosos. É isso. As pessoas estão baseadas em tradições, não naquilo que realmente está escrito. Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. É a mesma coisa que eu falei aqui no início. Eles não respeitam que o púlpito tem que estar ali, você tem que estar vestido de terno, você tem que estar com gel, com cabelo para o lado esquerdo. Antes de entrar tem que orar de determinada forma. Nós pegamos padrões, tradições. Será que vocês estão preparados para serem resetados? Mas não por mim, pela palavra de Deus. Você só vai ser transformado através do momento que você começar a meditar nas escrituras. Porque senão você vai simplesmente repetir tradições. Em algum momento você vai ser o fariseu. Em algum momento da sua vida você já foi o fariseu. Eu já fui diversas vezes e ainda continuo sendo. Mas quando eu mergulho na palavra, Ele me quebra no meio e fala: quem é você? Será que você vive o que você fala? O que as pessoas falam de você? Eles vão apontar para quem? Eles não vão apontar para você, vão apontar para Deus, para esse Jesus que você diz servir. Você foi lá na célula terça-feira, mas na quarta você está me xingando? Você acabou de ouvir um monte de palavras, você volta no carro gritando comigo? O que vocês vieram fazer aqui? Não é uma questão de ser um desfile de santo aqui. O lugar daqui é dos loucos, mano. A gente está fazendo isso daqui para trazer os loucos aqui, para que os loucos realmente saiam lá fora e façam a diferença, mano. Porque um louco, quando entende, quando Deus abre o coração, mano, quando derruba as escamas dos olhos, esse louco vive uma loucura mesmo. Porque para os outros é loucura. Eu estou falando aqui para mim é uma loucura. Imagina para os outros que me conheceram. Para o Yudi estar falando aqui é uma loucura. Aqui é o lugar de doente, é o lugar que você vai ser tratado, não por mim nem pelo Yudi, mas pelo Espírito Santo de Deus. Essas palavras têm poder de penetrar nossa mente e transformar nossas vidas. Isso daqui não são meras parábolas, são histórias que mudam vidas. Como eu sempre falo, tudo que eu estou colocando a parte da palavra é uma mera colocação, talvez um ponto de vista. Mas tudo que está escrito aqui é inerrante e infalível, e isso tem poder de mudar vidas. No verso 3 diz assim: Jesus já respondendo aos fariseus: e por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Mano, é tipo você ser parado pela polícia e o cara fala te parar e você debater com a polícia. Aqui não dá para fazer isso, né? Tem que ter respeito, é diferente. Mas se for olhar, o que ele estava fazendo naquela época era isso. Ele, calma aí, mas o que tem de errado? O que vocês estão fazendo? É a mesma pergunta. Por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? O que é mais importante, uma tradição ou um mandamento? Só tem eu aqui. Tradição ou mandamento? Qual é mais importante? O mandamento. Por quê? O mandamento é imutável. A tradição é imutável. Hoje é da hora usar boné, amanhã não é mais. Hoje é da hora usar um negócio grande no pé, amanhã não é mais. Mas o cara foi lá com aquele tênis, ele começa a criar uma superstição e fala: o dia que eu for, eu também vou com uma bota igual a dele, eu vou usar a máscara igual a dele. Você vai perpetuando uma tradição que não é o mandamento. Os mandamentos nós estamos esquecendo os valores das tradições. A tradição é que fique no púlpito lá, entre a pessoa, fique um monte de gente do lado intercedendo. Nosso intercessor é Cristo. Ele já morreu na cruz, mano. Não, cadê o pessoal da intercessão? Senão os demônios vão entrar e vão destruir a vida dessas pessoas. Vocês estão mexendo com o lado espiritual. Não, nós estamos pregando a palavra de Deus, e ela vai ser pregada onde tiver que ser pregada. Nós fomos há pouco tempo lá na Mansão Maromba do Toguro,
As pessoas olhavam e falavam: mano, o que vocês estão fazendo aí? O que eu falo é: o que vocês estão fazendo aí, que vocês não estão fazendo nada, só apontando o dedo, mano. No verso 4 diz assim, Jesus respondendo ainda: pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Não era uma suposição, era o que estava escrito. Honre seu pai e sua mãe. Isso é válido ainda hoje em dia? Quantos honram seu pai e sua mãe? Tem gente aqui que nem troca ideia mais com o pai e com a mãe, mano. Porque meu pai me fez isso, minha mãe fez aquilo, você não sabe o que meu pai fez. Não está escrito aqui: dependendo do que seu pai fez, honra ele. Está escrito para você honrar ele, independente de quem ele é, mano. Porque ele te deu vida. Quantas pessoas aqui não lembram a última vez que trocou ideia com o pai e com a mãe, mano? Quantos pais estão necessitando nesse momento de uma mensagem, mano? Nós estamos como os fariseus, destinando nosso tempo, nossas finanças para as coisas sem valor, enquanto tem muitos passando necessidade. Eu quero levar alimento ali para o mundo, mas meu pai está sem alimento em casa. Meu pai não tem o que vestir. Meu pai talvez esteja jogado ali nas bebidas. Você deixou de honrar seu pai. Honre seu pai e sua mãe, independente do que for. Quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Glória a Deus, porque não é assim mais. Mas de certa maneira, quem insulta, quem desonra o pai e a mãe já está morto, mano. Já está morto. Só Deus para trazer vida, para você poder compreender que, independente de que ele foi, é você mostrar que você nasceu de novo. Porque se você está aqui é porque você tem vontade de nascer de novo. E você quebrar essa sua barreira. Se ele talvez não esteja mais presente, que você possa hoje chegar na sua casa, ajoelhar, clamar a Deus por perdão e tirar essa dor. Se eu de imaginar dói em mim, mano. Imagina quem tem, o pai vive e não consegue nem. Imagina quem não teve pai. E o sonho era simplesmente olhar nos olhos do pai e falar que amava. Ter um pai para abraçar, ter um pai para dar bronca. A mulher que nos ajuda em casa, ela diz que vê. Às vezes eu conversando com meus filhos, falo assim, às vezes eu olho e começo a chorar porque eu queria ter tido um pai pelo menos para me dar bronca. Por isso que eu falo, quem não consegue honrar ainda seu pai e sua mãe, que Deus possa habitar no seu coração hoje para que você mude, para que você se arrependa e você seja o melhor que você pode ser, independente de quem ele foi. Nós não estamos vivendo um sistema de recompensas. Deus não trabalha com recompensas. Você não vai ser salvo porque depois você foi lá e mandou uma mensagem de te amo pro seu pai. Você vai ser salvo porque ele morreu na cruz pelo seu pecado quando você merecia o inferno. Pois todos nós nascemos destinados ao inferno. Todos. Não há um que não. E ainda assim ele estende sua mão misericordiosa para que alguns possam crer e ter as suas vidas transformadas. No verso 5 diz assim: em vez disso vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar os seus pais. Com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Ele está mencionando aqui uma tradição que havia, do qual as pessoas destinavam determinada renda para os sacerdotes, e eles pegavam uma parte desse dinheiro e falavam assim: eu te dou porque meu pai não pode tocar mais esse dinheiro e você me entrega uma porcentagem disso. Era um jeitinho, né? Uma lacuna da lei. Essa é a lei que eles respeitavam. Quantas leis nós burlamos em busca de satisfação do nosso próprio ego ou de uma vingança?
As tradições. O que é a tradição? É aquilo que eu falei no início, né? Que a gente aprendeu de um jeito, a gente vai repetindo. E a gente se esquece que tem algo que não é uma tradição, que é um mandamento. Que tudo que está aqui é mandamento, não tem nada de tradição. Porque nada daqui vai sair de fora de moda. É o que é, goste ou não goste, é o que está escrito. Com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Olha Jesus falando, hipócritas. O que significava hipócritas? Era uma máscara utilizada nos teatros gregos, onde eles escondiam a face, né? Quantos de nós também usamos essa máscara? Eu sou uma pessoa aqui, sou outra ali, sou outra na frente de determinadas pessoas que me interessam. Todos nós, em algum momento somos hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensina ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Ele está invocando uma passagem de Isaías, escrita há 740 anos antes dele. Ele era a lei, ele sabia tudo da lei, mas ele sabia a maneira de interpretar, não era uma tradição. Será que nós somos esse povo que honra com os lábios, mas o coração está longe dele? Essa é a pergunta. A fachada externa dos fariseus era isso, talvez levar alimento na rua, levar um cobertor, mas entregar um cobertor com aquele ar de arrogância. Eu tenho comida, eu estou te dando. Esmola é quando eu dou aquilo que me sobra, mano. É diferente de doação, de você tirar uma roupa do seu corpo e dar. E quanto é difícil fazer isso? Mas o cara vai fazer isso, o cara vai fazer aquilo. Porque nós esperamos a recompensa. E a maneira de honrar a Deus não é só com os lábios, mas com o coração. Nossa adoração não passa mesmo de talvez uma farsa, de ideias humanas. Nós encapsulamos a maneira de adorar a Deus e esperamos que seja dessa forma. Quantos aqui esqueceram que podem adorar a Deus na sua casa e não têm feito isso? Esperam um dia da semana para talvez ter um refrigério, sendo que você pode abrir a palavra de Deus e meditar. Quando você abrir a palavra de Deus, é Deus falando com você, Ele está presente. Quem crê nisso? Faça isso. Não fique esperando, vou pedir para tal amigo orar por mim. Vai lá, coloca seu joelho no chão, ora. Não precisa colocar o joelho no chão. Não precisa. Ora do jeito que você estiver, sentado, dirigindo, comendo, mas converse com Ele. No verso 10 diz: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Imagina as palavras. É porque aqui não tem a entonação, mas eu daria a minha vida para escutar Jesus falando isso. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Pesado demais isso, né? Com as nossas palavras, quantas vidas foram diminuídas através das nossas palavras. Quanta morte, quanta destruição nós trouxemos através das nossas palavras. Quantas palavras ainda nós proferimos e destruímos vidas. Hoje é o momento de todas essas pessoas que estão vindo à sua mente, você ter a oportunidade de pedir perdão. Não importa o que a pessoa vai falar. Manda uma mensagem e fala assim, perdão. Porque você não vai conseguir nunca explicar. Eu recebi uma mensagem uns tempo atrás de uma pessoa que falou: pô, você não tem noção do quanto mal você fez pra mim. Qual que era meu instinto? Me justificar falando, mas e você?
na hora eu me lembrava de tudo que estava escrito na Bíblia, eu só conseguia falar perdão. Perdão por deixar que o mal que manifesta na minha vida afetar a sua. É a única coisa que eu podia falar, eu não conseguia falar mais nada. Eu não conseguiria me justificar, porque é injustificável. Tenham ciência que suas palavras podem abençoar. Tenham ciência que não é o que entra mais pela sua boca. Quando ele estava mencionando aqui acerca do que entra pela boca, é porque naquela época os judeus respeitavam muito os alimentos que eram puros ou impuros. Não tem nada a ver. Claro, para eles era a tradição. Hoje você pode comer. Eu estava até falando disso com a minha esposa, porque vocês sabem por que nós matamos um animal para comer? É cruel se parar para pensar. De verdade, eu sou carnívoro, mas eu sei que é cruel. Mas todos os dias que eu tenho um alimento sobre a minha mesa, eu falo assim: alguém teve que ser sacrificado para eu ter vida, mano. Vocês já pararam para pensar nisso? Que aquele bezerrinho que está ali, ele deu a vida para que você tenha vida, mano. É para lembrar do sacrifício de Cristo. Qual foi a primeira coisa, quem está acompanhando há um tempo, quando a gente chegou em Gênesis, quando eles pecaram, foi sacrificar um cordeiro que não havia morte. Não havia morte. Nós somos culpados disso. O pecado habita dentro de nós. Eu sou santo. Quem aqui é santo? Quem aqui não pensa nada de ruim? Quem aqui não fez nada de ruim? Quem aqui não se enquadra em nada do que está escrito? Essa é a hora da gente entender a palavra e mudar nosso caminho. No verso 12 diz: então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus, com isso acabou de dizer o que acabou de dizer. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Olha que louco. Os discípulos ficaram em choque, falando assim: o mestrão tá ali. Os caras ali são bravos, meu. Você vai falar isso? O que a gente vai fazer? Olha quanto nós somos. Ele falou: não tem erro. Pode deixar. Você ofendeu eles com o que você acabou de dizer. E ele insiste ainda, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancado pela raiz. Será separado o joio do trigo. E é assim que nós seremos. A gente não sabe quem aqui é joio ou trigo. A palavra está sendo pregada a todos. Alguns professarão que creem, mas o coração está longe dele. Alguns, a adoração aqui é uma farsa. Por enquanto. Porque quem pode mudar isso é só Deus. Então, se você acha que sua adoração é uma farsa, clame para Ele. Porque no fundo, tudo é pela mão dele. Como o irmão disse, levanta todo dia disposto a fazer seu melhor. Quando você colocar sua cabeça no travesseiro à noite, você vai ter certeza que ele te conduziu a fazer isso. Não é pela sua força que você vai sair daqui, pegar o telefone e pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, ou falar o quanto ama eles. Ou você tentar trazer vida onde você trouxe morte através das suas palavras. É só pelo poder de Deus. Um homem não tem poder de te induzir a fazer isso. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Isso daqui fala acerca de preceitos que são universais, né, para o Evangelho. A maneira de como Deus age, de como Deus trabalha. Portanto, não façam caso deles. Não se importa com o que eles estão falando. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Será que nós não somos cegos conduzindo outros cegos? Ou nós não estamos cegos sendo conduzidos por um cego? Como que a gente vai saber disso? Entendendo uma tradição ou entendendo os mandamentos? Oséias 4:6, meu povo padece por falta de conhecimento. O conhecimento só vai vir através das escrituras. Se vocês não buscarem, vocês não vão entender. Você acha que aquelas pessoas que estavam seguindo os fariseus,
sabiam que eles eram cegos? Vocês já se questionaram se vocês são cegos ou não? Você vai ver que várias parábolas eles falam que eram cegos e agora enxergam, que era como se escama caísse dos seus olhos. Eu oro para que Deus possa tirar a escama dos olhos. No verso 15 diz: então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Sempre Pedro, né? Todas as partes que entra alguém para falar é o Pedro. Pedro era um cara de temperamento fantástico assim, né? Tudo ele queria falar, ele queria entrar no meio, ele queria fazer acontecer. E Deus sempre colocando ele no lugar, até que um dia falou: afaste-se de mim, Satanás, quando ele quis repreender Jesus. Mas ele era o cara que estava lá, correndo atrás de Jesus, ainda o negando, ele estava correndo atrás. Talvez exista muitos de nós aqui na mesma condição de Pedro, ainda negando Jesus, e ele vai ter um chamado e vai falar assim: você me ama? E você responderá: eu te amo, Jesus. Meu amor por você é o ágape. Como ele tinha falado, é a maneira como estava escrito. Quantos de vocês vão chegar na sua casa hoje e render seus pés a Cristo? Não é aqui. Eu posso chegar e falar: levanta aí quem quer aceitar Jesus e tá tudo certo. Se você sair daqui e sua vida estiver toda errada, mano, você não fez nada mais do que honrar com os lábios, mas com o coração longe dele. O que vai professar a sua fé é lá fora diariamente. Explique-nos a parábola. E Jesus foi explicar. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Você está vendo, meu? Jesus, todo mundo pinta ele como o maior paciente, né? Já falei, vocês não entenderam? Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Na tradução ainda é pior ainda, tá? Porque não fala do esgoto, fala de fezes mesmo. Tudo que comem passa pelo estômago e vira isso. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. A palavra diz ainda que ele substituirá o seu coração, tirar o coração de pedra e dará um coração de carne. Todo dia eu faço para ele remover as partes endurecidas do meu coração. Só ele para mudar nosso coração. Pois o coração vem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. E a gente pinta o coração como algo mó bonitinho, né? Tudo que a gente fala: meu coração é isso, Deus sabe meu coração. Perfeito, olha aqui o coração provém. Pensamentos, maus pensamentos. Quem já teve maus pensamentos aqui? O resto não, quem não levantou a mão fala assim: eu estou pensando mal agora, nem vou levantar. Homicídio. Quem já pensou em homicídio? Eu já, mano. Eu já. Peço perdão. Eu queria ser delegado, mano. Eu falava assim: quem faz coisa errada eu vou matar, e vou fazer várias paradas. Porque eu sou a justiça do mundo. Eu não acreditava em Deus, então eu falava assim: se matar quem está no caminho errado, resolveu o problema. Adultério. É o momento de vocês se confessarem sem ninguém saber, mano. Ninguém quis levantar a mão, a mulher está do lado. O mais louco do adultério é que o adultério não fala acerca simplesmente da prática necessariamente consumado. Aquele que pensar em trair já traiu, mano. Quem já foi adúltero aqui? Agora começa a levantar mais, né? Por isso que todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Imoralidade sexual. Mano, é tudo eu. Esse daqui é mais curto, tá? Em Marcos 7 tem 12, aqui tem 7 só. Então, ainda bem, se tivesse lá ia ter mais gente levantando a mão. Mas depois vai lá e olha que você vai ver como o seu coração é. Roubo. É que roubo a gente entende como a mão armada, mas você pegar alguma coisa que não é sua já é roubo, mano. Você pegar alguma coisa que você não suou para ter já é roubo. Quem? Deus está fazendo todo mundo se confessar agora, né, mano? Mentiras.
Tá vendo, mano? Todo mundo se confessando. É assim que Deus quer. Calúnias. O que é calúnia? Nem sabe, levantou a mão, mas fala assim, eu já fiz várias paradas, então isso daí também eu faço. Também já fiz. É você imputar um crime que não é, né? Uma calúnia, sabe? Quando você fala, é calúnia contra mim. Quem nunca falou que, pô, ele tá me caluniando? Indo para o fim, são essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Ele finaliza de uma maneira fantástica. Comer sem lavar as mãos não a contaminará. Não fiquem ligados nas tradições. Pense nos mandamentos. Pense na palavra dele. Olha aqui como que é seu coração, mano. Pede para ele te dar um coração diferente. Pede para ele fazer a sua vida diferente, mano. Mano, você não consegue sozinho. Tava falando com um camarada hoje que tá com problema com drogas. Eu falei assim, mano, é só Deus. As pessoas falam, tudo você manda para Deus, você não me tem resposta. Eu falo, porque a resposta é Deus. Amigo meu tá se separando, tá passando problema. Eu falo assim, mano, só colocando Deus. Porque pela sua força não dá certo, mano. Pela minha força não dá certo. O que eu posso te falar é um versículo para você meditar, mas você não vai querer ler, você vai querer que eu te explique. E eu vou te explicar segundo a minha visão, segundo a minha tradição, segundo aquilo que eu vivi. Por isso que é importante ter uma Bíblia. Desculpa, mas eu sou meio tradicional quanto a isso. Não vou vir com pergaminho, mas se você tem isso daqui, a sua distração é diferente. Você está no celular, ali aparece uma mensagem. Pô, você está esperando 2 horas ter resposta de alguém, aparece ali, o que vai ser mais atrativo? É importante ter uma Bíblia. Não é só para deixar ela aberta em Salmo 23 como se fosse um escudo. É para você ler e meditar. Abre a palavra, traz ela para cá, porque você vai aprender a manuseá-la. Irmão, isso daqui é a minha arma, mano. Minha mulher fala que a primeira coisa que eu coloco na mala é isso. Ela já viajou para vários lugares. Tem uma mais antiga que eu gostava bastante. Quando eu terminei de ler, eu dei até para um camarada que foi em casa. E o apego que eu tinha com ela, mano. Falei assim, por quê? Mas essa daqui eu tenho que dar, Deus. Mano, tem várias Bíblias novas. Eu falei assim, eu tenho várias Bíblias. Quem vai em casa já sabe que eu fico dando Bíblia para todo mundo. Eu dei aqui. No outro dia eu fui e comprei outra. Igualzinha. Mas nunca é igual, mano. Ali tem minhas lágrimas, sabe? Tem mostarda, pimenta que às vezes eu tava comendo. Tem rabisco do meu filho. Tem as histórias também que eu conto ali. Agora no seu celular você não vai viver isso, mano. O máximo que você vai viver é uma emoçãozinha que você tava aqui. E emoção passa, mano. Emoção passa. Quantos de vocês que estão aqui já foram de alguma igreja e saíram dessa igreja? Sabe por quê? Talvez estavam até afastados. Porque vocês não foram chamados por Jesus, vocês foram chamados por homens. Porque quem tem o coração transformado, independente de onde estiver, ele vai buscar conhecer a palavra. Quando você tiver seu coração transformado, tudo que está escrito aqui, maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira, tudo isso não fará mais parte do seu cotidiano, não fará mais parte da sua vida. Você não vai querer mais isso para você. E desculpa por ter falado isso, porque agora vocês têm responsabilidade de viver isso lá fora. A responsabilidade é de vocês. Deus já fez, mandou o filho dele na cruz pelos seus pecados. Então se você decidiu agora e entendeu que ele te chamou, abandone, mano. Quando eu falei que Jesus andou com todo mundo, ele andou com todo mundo, mano. Ele não chegou para Maria Madalena e xingou ela de tudo quanto é nome. Ele nem queria saber o que ela estava fazendo. Ela falou assim, vai, não peques mais. É isso que ele está falando. Ele não está ligando se você se prostitui, se você rouba, se você faz isso ou aquilo. É problema seu. Ele quer que você derrame as suas vidas nos pés dele, que foi pago com alto preço. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço
pela sua palavra. Eu te agradeço pela sua inspiração, ó Pai. Eu creio que nenhuma palavra pode sair da minha boca se não for da sua vontade, Pai. Eu oro para que a sua palavra penetre esses corações, que corações realmente sejam transformados, que vidas sejam transformadas, Pai, através do poder que há na sua palavra. Que a ministração que o Yudi nesse momento vai fazer possa também, Pai, fazer com que essas vidas saiam daqui cada vez mais cheios de Ti. Que tudo que a gente fale aqui, Pai, possa inundar esses corações do Seu amor, que é infinito e misericordioso, Pai. Você, embora um Pai do qual corrige seus filhos, a sua correção é através do amor, pois você visa fazer com que a gente tenha um relacionamento cada vez mais íntimo e próximo a Ti. Pai, faça com que pessoas que estão aqui, até mesmo eu, Pai, possa estar mais perto de Ti, mais distante do pecado, mais distante da morte, Pai. Eu oro para que essas vidas entendam o seu chamado. Eu oro para que elas entendam que é necessário convidar pessoas a conhecer o Evangelho, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade, pelo fôlego de vida. Agradeço por cada vida que o Senhor trouxe, Pai, pois nós sabemos que tudo provém de Ti. É assim que eu oro, Pai. Em nome de Jesus, amém.